Minhas irmãs, convido vocês para abrirem as Escrituras na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Paulo escreveu esse texto já no corredor da morte, já sentenciado à morte. E estas palavras são as últimas palavras de Paulo, registradas na Bíblia antes do seu martírio. Por isso elas têm um significado tão profundo, um sentimento tão profundo. E Paulo escreve ao seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e ao escrever, a partir do verso 6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço licença a vocês para só voltar nesta passagem, já na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Considerado o maior bandeirante do cristianismo, maior apóstolo, maior pregador, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem é este homem? Este homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, encerrando a sua jornada numa masmorra mamertina em Roma, sendo degolado, mas que é mais influente na história dos homens do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém o Ilírico pregou o Evangelho e espalhou a mensagem da esperança. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite este homem. A sua história começa lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor do Evangelho. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Somos informados em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto, cidadão romano por direito de nascimento. E que foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do famoso Rabino Hillel, para transformar-se num grande líder do judaísmo do seu tempo.
Sabemos também, à luz de Gálatas 1,14, que dentre os seus pares ele se destacou pela sua inteligência, pela sua personalidade, pela sua liderança. Ele se fortaleceu. E ele era certamente a figura mais destacada para representar o judaísmo do seu tempo. Mas curiosamente, ao mesmo tempo que Saulo se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, centro cultural do saber teológico do seu tempo, mas na pequena Nazaré, desprezada Nazaré. Não galgando os degraus de uma academia teológica, mas com as mãos calejadas na urdidura de uma faina pesada de uma carpintaria. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E diz a Escritura que ele pregava, não como pregavam os escribas e fariseus, mas pregava com poder e autoridade, porque os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Ele começa a ser caçado, vigiado e perseguido pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Os escribas e fariseus caçavam-no, procuravam-no, perseguiam-no. Com uma trama, com uma conspiração traidora, prenderam-no em Jerusalém. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. O sinédrio judaico costurou contra ele duas acusações graves: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levaram-no ao pretório romano e o governador romano Pôncio Pilatos, contra sua consciência, o condena à morte, morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia daquela semana seguinte, um fato aconteceu. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou. Naquele momento, Saulo de Tarso se levanta como o braço de ferro do sinédrio judaico para perseguir de forma implacável e impiedosa a igreja que estava nascendo. E o Novo Testamento nos apresenta dois quadros de Saulo de Tarso. Primeiramente, ele era uma fera selvagem. É exatamente esta expressão de Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E essa expressão na língua grega é a mesma usada para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. Somos informados em Atos 8:3, que ele assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Ele não respeitava domicílio doméstico. Somos informados ainda em Gálatas capítulo 1, versículo de número 13, que ele não só assolava, mas ele também devastava a igreja. Mas Atos 9:21 diz que ele exterminava os discípulos do Senhor Jesus em Jerusalém. E vocês muito bem sabem que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, um homem sanguinário. Isso fica ainda mais claro quando você olha para Atos 22:4, quando diz que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguiu apenas os crentes, ele perseguiu a religião dos crentes, ele perseguiu o caminho, com fúria assassina. Mas Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguiu Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos, não poucos, não alguns, mas muitos
muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos ele dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, Saulo era um serial killer, Saulo era um assassino em série, Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um assassino perigoso. Mas mais, Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele ameaçava os cristãos, açoitando-os, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, ele os perseguia. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava na sinagoga e dizia para os crentes: ou você nega Jesus, eu te prendo; ou você nega Jesus, eu te bato; ou você nega Jesus, ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas em segundo lugar, irmãos, o Novo Testamento nos apresenta um outro quadro dele. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O que é um aguilhão? É uma ferramenta para amansar touro bravo. E podem ter certeza, às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a agir na vida de Saulo lá no caminho de Damasco, mas não é assim não. Todas as vezes que Saulo de Tarso entrava numa casa para prender um crente, toda vez que Saulo de Tarso entrava numa sinagoga para bater num crente, toda vez que Saulo matava um crente ou dava autorização para matá-lo, era o Espírito Santo picando a sua consciência, era Deus ferroando esse touro bravo para que ele se amansasse. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que o domador de touro bravos, enquanto ele está furiosamente se dirigindo a Damasco, troveja desde os céus e joga esse touro bravo no chão e grita aos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo. A preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele ficou cego no caminho de Damasco. Foi conduzido para a casa de Judas, na rua direita em Damasco. Quando Atos 9:13 diz que o Senhor aparece para Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, à casa de Judas, e põe as mãos sobre Saulo, para que ele volte a enxergar. E Ananias disse para o Senhor: mas eu tenho ouvido de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus respondeu: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aqueles que estão distantes. E Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, e ele volta a enxergar. Ele fica cheio do Espírito Santo, e ele se levanta e é batizado. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Atos 9:20, por gentileza. Porque está escrito que logo que ele foi curado, logo que ele foi cheio do Espírito, logo que ele foi batizado, diz a Escritura que ele começa a pregar em Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas por favor, confira agora Atos 9:22. Diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. E eu pergunto a vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há uma grande diferença. Demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que aconteceu no versículo 20 para o que aconteceu no versículo 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Logo que Saulo foi convertido em Jerusalém, ele não subiu em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, ele foi para a Arábia. E passou lá 3 anos. E a pergunta: o que ele foi fazer na Arábia? Um seminário intensivo com o Senhor Jesus.
Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Na Arábia ele não aprende as doutrinas do cristianismo como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, mas ele recebe por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. E certamente ele releu o Antigo Testamento, certamente ele revê a sua teologia, e certamente ele constata que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, o Filho de Deus. Então diz Gálatas 1,18, que 3 anos depois, convencido dessa verdade, ele retorna para Damasco, e é exatamente aí que se encaixa o verso 22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus resolvem matá-lo. Ele precisa sair fugido, de noite, desde um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai agora? Diz Atos 9,26, que agora então ele sobe para Jerusalém. Mas preste atenção, irmãos, eu quero levantar uma tese aqui, e eu preciso muito da sua atenção. Que tese? A tese é a seguinte: imaginamos nós que Saulo, logo depois da sua conversão, já foi poderosamente usado por Deus. Isso não é um fato, isso não é um fato. Quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado por aquilo que nós chamamos hoje de velha aliança. O que era a velha aliança? Quando Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei, o povo disse para ele: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto, fizeram? A resposta é não. Por que não? Faltava-lhes sinceridade? Muito mais, faltava-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada depende de Deus. Mas na nova aliança tudo depende de Deus e nada depende de nós. A doutrina da nova aliança foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de morte para a morte, para outros aroma de vida para a vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, verso 16, de 2 aos Coríntios, sem resposta. E a resposta só chega no capítulo 3, versos 4 a 6, quando Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Então eu quero lhes dizer que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe ainda regido pela velha aliança. E eu quero lhes dizer por quê. Primeiro, porque ele sobe pensando que ele vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele tem motivos para pensar assim. Primeiro, porque todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E lá na Judéia, os galileus, lá do norte, eram tidos como gente de segunda classe, eram desprezados. E Saulo pensou: esses homens galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Aqui precisa de um líder, e eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu sou o cara, eu vou ocupar esse espaço. Mas em segundo lugar, ele tinha uma outra razão. Todos os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estava o Sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava a elite religiosa de Israel. E Saulo pensou: esses homens, além de galileus, incultos, não vão conseguir nada aqui. Mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, diz Atos 9:26, que não alguns, não a maioria, mas todos os discípulos não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava sabotando a fé cristã e que ele estava conspirando contra o cristianismo, e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus dá o primeiro golpe no orgulho dele. Mas diz Atos 9:27, que Barnabé o acolhe, que Barnabé o recebe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, e agora ele é acolhido na igreja, e agora ele tem livre trânsito na igreja, e agora ele prega com ousadia, e agora ele discute com os helenistas, e os helenistas resolvem matá-lo. Então diz Atos 9:30, que os discípulos se reúnem, os membros da igreja se reúnem e dizem assim para ele: ô Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, você não pode ser o pastor da nossa igreja, você tem que ir embora.
Ô irmãos, é muito complicado quando um pastor acha que deve ficar na igreja e os membros da igreja todos estão convencidos que o pastor deve sair da igreja. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Mas diz Atos 22, versos 17 a 19, aliás 17 a 21, que não foram apenas os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não. O próprio Deus apareceu para ele e disse para ele: vai embora de Jerusalém, que eles não vão te ouvir. Ora, irmão, ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja ou pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ao contrário, no versículo 18, 19, ele começa a argumentar com Deus, ele começa a dizer para Deus: ó Deus, eu persegui a igreja aqui, eu até era testemunho quando Estevão foi apedrejado, eu guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito, o senhor não pode cometer esse erro estratégico. Eu sou um cara insubstituível aqui. Se eu for embora dessa igreja, essa igreja não prospera. Essa igreja precisa de mim, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor performance para liderar a igreja aqui em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, porque Deus diz: vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volte os olhos comigo para Atos 9:30. Diz Atos 9:30 que os discípulos se reuniram e levaram Saulo de Jerusalém para Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Mas o levaram para onde depois? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então faça-me o favor, arrume as malas e volte para casa. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando nele para depois trabalhar através dele, porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Sabe o que acontece? O homem que queria ser líder fica 10 anos no molho, no anonimato, longe dos holofotes, em Tarso, completamente apagado. Ele precisava primeiro aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31. Diz que quando Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a crescer e a ter paz. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? O dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Pois bem, queridos, Atos 11 diz que houve um avivamento, um grande despertamento lá em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. E diz Atos 11:25 que quando Barnabé chegou, lembrou-se de Saulo, foi lá em Tarso buscar Saulo, e durante um ano eles ensinaram a grande multidão a palavra de Deus em Antioquia. E depois de um ano de ensino da palavra de Deus, o Espírito Santo aparece para a igreja e diz: agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Até que chegaram em Pafos. João Marcos está com eles, o primo de Barnabé, como auxiliar dos dois missionários. E o procônsul se interessa pelo evangelho, mas o seu mágico, a tiracolo, quer impedir o governador de ouvir a palavra e ser convertido, porque se o governador se convertesse, ele perdia o emprego de mágico.
E quando Saulo percebeu a artimanha do mágico, olhou para ele e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego, e o mágico fica cego, e os olhos espirituais do governador são abertos. E a partir dali, Saulo deixou de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Diz a Bíblia em Atos 13:13 que esse jovem João Marcos deixa os 2 missionários em perto da Panfilha e retorna à casa da sua mãe. Talvez porque, segundo os historiadores e os estudiosos, perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, e muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, porque consta a Bíblia lá em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Não consta que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta que ele chegou lá na Galácia, lá nas montanhas do Cáucaso, doente. Talvez seja isso o espinho na carne, mensageiro de Satanás para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E então ele deixa essa região alagadiça e pantanosa e sobe as montanhas do Cáucaso para pregar o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. E ele prega com poder, mas tem luta, tem lágrimas. Ele é apedrejado em Listra, mas deixa igrejas plantadas, lideranças estabelecidas. Quando ele retorna da sua primeira viagem missionária, diz Atos 14:27, que reunida a igreja, testemunharam quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para a pregação. Meus irmãos, nota de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para promoção humana na igreja. Paulo não relatou quantas coisas fizeram eles, mas quanta coisa fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os seus cooperadores. Agora preste atenção, não tem crescimento de igreja sem luta, não tem. Porque Atos 15:1 diz que logo que os gentios começaram a se converter, os membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e começaram a dizer para os crentes gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Ora, mas isso não é evangelho? Isso é dizer que a graça não é suficiente? Isso é afirmar que sua fé em Cristo não é suficiente? Isso é agregar à graça algo mais? E é preciso dizer que você não é salvo pelas obras, você não é salvo pela fé, mas as obras, você é salvo só pela fé que produz obras. As obras não são a causa da sua salvação, as obras são a evidência da sua salvação. Então, se a teologia não está boa, não adianta fazer missões. Quanto mais se prega, pior fica. E foi necessário então convocar um concílio para resolver o problema doutrinário da igreja, e está isso em Atos 15. E se reuniram os apóstolos e os presbíteros, e tomaram a decisão, e escreveram a decisão, e comunicaram às igrejas a decisão: é só a fé em Jesus que é suficiente. Aquele que crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Terminado o concílio, diz Atos 15:36-41, que Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar aqueles irmãos para quem nós pregamos? Barnabé diz: vamos. Só um detalhe, eu quero levar comigo o meu primo, aquele que nos deixou lá perto da Panfilha. Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que o texto está registrado num tom muito polido, mas não foi isso que aconteceu não. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: ô Barnabé, eu estou tão animado. Você viu o resultado do concílio da igreja de Jerusalém? Que coisa fenomenal. Agora o caminho está aberto, agora nós podemos voltar para pregar, a teologia está boa. Barnabé disse: ok Paulo, eu estou muito animado também. Só um detalhe, sabe aquele primo meu? É claro que eu sei. Pois é, aquele que nos deixou lá em perto da Panfilha. Eu, claro que eu sei. Pois é, ele está querendo voltar com a gente. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? É verdade, ele quer ir com a gente. Comigo ele não vai. Comigo ele não vai de jeito nenhum. Não, Barnabé, o Paulo, mas ele cresceu, amadureceu, ele está melhor agora. Comigo ele não vai. Não, Paulo, mas você está sendo radical. Vamos dar uma chance para ele. Comigo ele não vai. Mas Paulo, vamos dar uma oportunidade para o menino. Comigo ele não vai, Barnabé.
Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não caminharam juntos mais. Agora pense comigo, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Persona não grata alguma vez? Diz a Bíblia que Paulo pega Silas e vai para outro horizonte e entra querendo ir para a Ásia. O Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia, e ele escuta a voz de um varão macedônio, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, uma colônia romana, cidade de Filipos, e ali diz a Escritura que ele vai para uma reunião de oração à beira de um rio, e há uma empresária asiática ali chamada Lídia, e ele então prega e o coração dela se abre e ele é convertido. Mas ali também tinha uma menina endemoniada que adivinhava e dava lucros aos seus senhores, e Paulo a liberta, e há uma confusão na cidade, e Paulo e Silas são açoitados em praça pública, e Paulo e Silas são presos, e são colocados no cárcere interior, com as costas ensanguentadas, mas à meia-noite, em vez de reclamar, de murmurar, de blasfemar, eles cantam e oram ao Senhor, e Deus manda um terremoto, abala as estruturas da prisão, o carcereiro fica desesperado, vai suicidar, e Paulo diz: tenha cuidado aí, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E o carcereiro, o templo, pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles deixam a igreja organizada em Filipos, e eles vão para a capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica, e deixam a igreja plantada, e ali tem tumulto, e eles são escorraçados da cidade, e eles vão para Bereia, e deixam a igreja modelo, e eles são expulsos dali, e ele precisa fugir para Atenas às pressas, e ele chega na capital intelectual do mundo, e prega a palavra de Deus, e ele sai de Atenas e vai para Corinto, onde fica 18 meses, e planta uma igreja. De Corinto, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses, porque já tinha escrito a primeira carta, a carta aos Gálatas. Depois de 18 meses, ele vai para Éfeso, na terceira viagem, passa 3 anos, experimenta um grande avivamento. Irmãos, quando eu leio Atos 19, o meu coração pulsa, e pulsa muito. Sabe por quê? Éfeso era uma capital de uma província, uma metrópole. Tinha 300 mil habitantes na época. Hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. A cidade era idólatra, a cidade era marcada por ocultismo. E Paulo chega ali, em 3 anos, sem os meios de comunicação que nós temos, de rádio, televisão, jornais, bíblias impressas, mídias sociais. E em 3 anos, a idolatria recua, a feitiçaria entra em colapso, a palavra de Deus prospera, igrejas são plantadas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. E agora ele está saindo de Éfeso, de onde escreve as suas 2 cartas aos Coríntios, porque ele tinha feito um compromisso de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres, e por causa de uma grande fome na época do imperador Cláudio, ele está levantando uma coleta para os pobres da Judéia, e está agora se dirigindo a Jerusalém para entregar essa oferta aos pobres da Judéia, quando ele para em Mileto para se reunir com os presbíteros de Éfeso. E Atos 20, versículo 24, ele diz: eu quero que vocês entendam uma coisa: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E quando ele chega em Jerusalém, como ele mesmo havia pensado, e o Espírito Santo a ele revelado, que esperava a ele cadeias e tribulações, quando ele embarca e chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz: é isso que eles vão fazer com você em Jerusalém? Ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, de fato ele é preso. 40 judeus entram em anátema, um voto de anátema: não vamos comer, não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, é comunicado ao comandante, ele é trasladado naquela noite sob forte escolta militar de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel-general de Roma em Israel, e fica 2 anos ele preso sob a égide dos imperadores Félix e Festo, porque eles estavam prontos
porque o Sinédrio estava cooptando o governador, para que o governador entregasse Paulo para o Sinédrio, e eles planejavam matá-lo na estrada. Paulo, entendendo isso, disse: eu sou cidadão romano, e eu quero ser julgado diante de César em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir, para Roma você irá. Agora, o que você espera? Quando ele escreveu a sua carta aos romanos, indo para Jerusalém, ele disse do seu desejo de ir a Roma, como missionário, para fortalecer aqueles irmãos e ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, Atos 23:11, diz que o próprio Deus apareceu para ele na fortaleza de Antônio e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Então ele queria ir para Roma, Deus o queria ir em Roma. O que você esperaria era uma viagem tranquila para Roma, mas não foi assim. Ele embarcou e enfrenta um naufrágio. O trigo precisa ser jogado fora, a carga do navio se perde, há um pânico dentro daquele navio, 276 pessoas. Mas um anjo de Deus apareceu para eles e disse: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanhece, eles enxergam terra, é a ilha de Malta, o navio se arrebenta todo, mas ninguém perece. Quando ele chega na ilha, todos molhados, transidos de frio, diz a escritura que os malteses, que eram bárbaros, não falavam grego, montaram uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Eu fui catar alguns gravetos para jogar no fogo. Quando ele joga os gravetos no fogo, uma vibra brota das lenhas secas e pega na mão dele, prende na mão dele, e os bárbaros gritaram: é um assassino, tendo se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O governador estava doente, pai do prefeito, e diz a escritura que Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles, eles foram curados. Passados 3 meses do inverno rigoroso, suprindo todas as necessidades de Paulo, mandaram-no para Roma, com todas as suas necessidades supridas. Mas ele chega em Roma não como quisera chegar, ou sonhara chegar, ele chega preso e algemado. E ele passa 2 anos nessa prisão, nos idos de 61, 62. Mas, amados irmãos, ele vai escrever na igreja aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, algo surpreendente. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu posso perguntar: mas que coisas são essas, Paulo? E a escritura nos responde: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas de Deus, o projeto de Deus é que está se cumprindo na minha vida. Essas coisas cooperaram para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, Paulo não crê em acaso, Paulo não crê em sorte, Paulo não crê em azar, Paulo não crê em misticismo, Paulo não crê em olho gordo. Ele sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando os crentes viram Paulo preso, trabalhando, eles se mexeram. Isso levou o Ray Stedman, de saudosa memória, dizer que um dos mais eficazes métodos de crescimento da igreja é botar os pastores na cadeia. Eu não gosto desse método. Porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Em outras palavras, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, da mais alta potência do império.
Paulo estava ali sob a égide do imperador, um soldado estava algemado com ele, 3 turnos por dia, durante 2 anos. E o que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma, mas Deus coloca o cenário para que o maior evangelista da igreja estivesse lá dentro da casa de César. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que ele vai fazer? Escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Irmão, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que os seus projetos foram frustrados, a mão de Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Deus é soberano, Ele nunca perdeu o controle. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Paulo pediu oração para sair. E de fato saiu. Mas não saiu para se aposentar, para deitar numa cadeira de balanço, para vestir um pijama. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Ele deixou Tito em Creta, ele deixou Timóteo em Éfeso. Muito provavelmente já foi à Espanha, como era seu projeto. Mas no interregno da primeira para a segunda prisão, um fato acontece. Trágico fato acontece. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, a capital do império, a mais rica, mais populosa, mais poderosa cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. 7 noites, 6 dias de incêndio. E Nero, o imperador, o verdadeiro incendiário, assiste o espetáculo macabro do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles devastados pelas chamas, um fato acontece muito curiosamente. Os 4 bairros que não foram atingidos pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo é o grande líder do Ocidente. E ele é procurado, e ele é caçado. Até que botam a mão nele. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E agora ele é jogado na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, nauseabundo, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois foi desta masmorra que ele escreve a sua última carta. Porque as 2 cartas, 1 Timóteo e Tito, ele escreveu no interregno da primeira para a segunda prisão. E agora eu peço que você abra sua Bíblia no texto que eu li no começo, para nós encerrarmos. Eu pergunto a vocês, como é que esse homem se sente? Depois de ter sido o grande bandeirante do cristianismo, encerrando a sua biografia numa masmorra, acusado. Ele não está preso como um apóstolo, ele está preso como um bandido. É o que ele diz no capítulo 2, verso 9. Acusado de malfeitor. Ele está preso e todos os da Ásia o abandonaram. Ele está preso e até Timóteo está com vergonha dele. Ele está preso e na primeira audiência de sua defesa, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E então ele é julgado à revelia de qualquer testemunha a seu favor, e ele sai daquela audiência condenado à pena de morte. Por ser cidadão romano, ele não foi crucificado como foi Pedro, ele foi degolado. Mas antes de fechar as cortinas, ele vai dar o seu testemunho. Primeiramente fazendo uma avaliação do seu passado no versículo de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.
Esse homem está no corredor da morte, mas esse homem tem segurança, esse homem tem serenidade, esse homem tem convicções inabaláveis. Agora preste atenção nisso. Ele não é um super-homem. Ele é um homem que tem sentimentos, que enfrenta dramas. E ele vai repartir conosco esses dramas. Primeiramente o drama da solidão, no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo, ele vai enfrentar o drama do abandono, no versículo 10. Demas me abandonou. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você tanto investiu. Terceiro, ele vai enfrentar o drama da traição, no versículo de número 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Quarto, ele vai enfrentar o drama das privações, no versículo de número 13. Quando você vier, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E ele está enfrentando 3 privações. Primeiro, privação emocional. Ele está precisando de gente do lado dele. Segundo, privação mental. Ele precisa ler. Ele não sabe viver sem ler. Ele está morrendo, mas quer estudar. Isso me envergonha, porque tem muita gente que vive a vida inteira sem estudar nada. E Paulo está morrendo e quer estudar mais. Mas ele está enfrentando privação física. Você sabe que na chegada do inverno em Roma, chega a temperaturas abaixo de 0. E dentro de uma masmorra é tão frio lá quanto aqui fora. E você sabe que gente velha sente mais frio do que gente nova. E aquele que é o maior apóstolo, o maior pregador, o maior missionário da história da igreja, não tem sequer uma capa velha para usar na chegada do inverno. E ele está animado com a vida, e enquanto muita gente aqui hoje, talvez, com casa boa, com roupa nova, com mesa farta, está murmurando e reclamando da vida. Mas esse homem enfrenta o maior de todos os dramas. No versículo 6 ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Este é o drama da ingratidão. Mas sabe o que me encanta? E eu encerro aqui. É que no versículo 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. O que está empolgando esse homem não é ficar livre da prisão, não é enfrentar o martírio. Ele só tem uma bandeira que está desfraldada em sua alma, só tem uma verdade que aquece o seu coração, é que esta palavra seja pregada. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só precisa ser revestido de forças quem está fraco. Ele é homem, ele é humano, ele precisa de força. E quando você está com o seu tanque vazio, quando você está andando na reserva, vem o Senhor Deus e enche o seu tanque, e enche o seu coração de esperança, e diz: meu filho, eu estou junto com você. Oh, amados irmãos, quis a providência de Deus que não estivesse registrado na Bíblia o momento final da sua vida. Mas eu vejo essa cena na minha retina, diante dos meus olhos. Eu imagino o que significa estar na fila da morte, marcado para morrer, contagem regressiva. Todos nós assistimos aquela cena triste de um brasileiro num país asiático, condenado à morte. E certamente todo o esforço da diplomacia brasileira para tentar tirar aquele moço daquela situação, mas não logrou êxito. Ele foi morto mesmo. O dia de Paulo chegou. Talvez aquele carcereiro, homem insensível, com o espectro da morte no seu rosto, recebe na sua mesa um pedaço de papel de couro contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, com a facho de luz numa mão, com um pesado molho de chaves na outra mão, dando passadas pesadas por aquele corredor escuro e insalubre.
Eu imagino aquele homem chegando na porta daquela masmorra e gritando naquela escuridão adentro: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. E ele é acorrentado, ele é arrancado daquela masmorra, e ele atravessa aquele corredor escuro, e ele é levado ao local da sua execução. Ele era o prisioneiro mais importante daquela masmorra, porque acusado do crime mais grave, o incêndio de Roma, a liderar os incendiários de Roma. Muito provavelmente o executor perguntou: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que Paulo pudesse expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta diante de tantas injustiças sofridas. Mas o velho apóstolo respondeu: sim, eu quero dizer algumas coisas. E naquele momento, muito provavelmente, ele levanta os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você hoje, nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém.